Faz favor. Com a autorização de Sua Excelência, o Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Jorge Nobre de Sousa, Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira, declara aberta a sessão solene de atribuição dos prémios Almirante Sarmento Rodrigues 2025 e Academia de Marinha 2025. Vai usar da palavra o Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira. Faz favor. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, saúdo Vossa Excelência, dando-lhe as boas-vindas à Academia de Marinha e agradecendo-lhe ter aceitado presidir esta sessão solene para a entrega dos prémios Almirante Sarmento Rodrigues e Academia de Marinha atribuídos em 2025, emprestando, assim, acrescido brilho e dignidade esta cerimónia que constitui um dos momentos mais significativos e de grande simbolismo do calendário académico. A presença do Comandante da Marinha é sempre uma honra para a Academia de Marinha e para os seus académicos. Bem-haja pela sua presença. Sr. Presidente, Sr. Bispo da Cidade de Lisboa, Sr. Presidente da Academia Portuguesa da História, Srs. Representantes de Academias Nacionais e de outros organismos culturais, nossos parceiros, Srs. Almirantes, Srs. Académicos, Srs. Convidados, a todos cumprimento e dou as boas-vindas. A existência destes prémios e a cerimónia pública e solene em que são entregues revestem-se de particular significado para a Academia de Marinha, pois vêm em cada ano dar testemunho da vitalidade da Academia na concretização de três grandes objetivos que justificam estas distinções. Em primeiro lugar, o cumprimento de um dever de memória e de justa homenagem, neste caso ao Almirante Sarmento Rodrigues, marinheiro, homem de pensamento e ação, grande vulto da cultura portuguesa e membro destacado daquele pequeno grupo de exceção que são os fundadores desta Academia. Temos, por isso, muito gosto em podermos contar com a presença do Dr. Manuel Sarmento Gomes Mota, neto do Sr. Almirante Sarmento Rodrigues, a quem estamos muito gratos por ter aceitado estar aqui hoje em representação da família do patrono deste prémio. Muito obrigado. Também o prémio Academia de Marinha, instituído para assinalar os 50 anos da nossa Academia, evoca a memória desse momento fundador e homenageia o esforço coletivo dos académicos que durante meio século contribuíram para afirmar a Academia de Marinha como uma reconhecida instituição científica e cultural, assim como nos lembra do legado que temos de continuar a honrar. Em segundo lugar, também corresponder ao imperativo estatutário de promover a história, as artes e as ciências e as letras no que se relacionam com o mar, através destes incentivos. E, por fim, e não menos importante, reconhecer o mérito dos investigadores que, através do árduo trabalho e dedicação, produziram as obras científicas que hoje premiamos e que tiveram a coragem de os submeter ao escrutínio de um júri exigente e imparcial. Por isso, felicito vivamente o Sr. Comandante Dr. Jorge Moreira da Silva e o Sr. Professor Dr. Mário de Avelar pelos prémios que lhe foram atribuídos e principalmente pela excelência das suas obras. O Prémio Almirante Sarmento Rodrigues 2025 foi atribuído ao Sr. Comandante Dr. Jorge Moreira da Silva pela sua obra Poucos mas Bons, Portugal e a sua Marinha no combate ao tráfico de escravos 1837-1904. Por no entender do júri e em breve síntese, se tratar de um trabalho muito bem estruturado, de conteúdo denso, mas escrito com clareza e neste campo, o combate ao tráfico de escravos no mar e no período assinalado, faz a história comparativa e contextualizada de Portugal, Inglaterra, França, Estados Unidos, Espanha e do mundo árabe-muçulmano, fornecendo novos dados para uma melhor compreensão de um processo crucial na construção do Atlântico contemporâneo. Constitui-se, assim, a obra de grande interesse, importância e inovadora para a historiografia portuguesa do Atlântico, da África, da Europa e dos Estados Unidos. O Prémio Academia de Marinha 2025 foi atribuído ao Sr. Professor Dr. Mário Avelar pela sua obra Literatura e o Mar, na qual aborda de forma interdisciplinar a relação da literatura universal com o mar, dos pontos de vista simbólicos, estéticos e éticos. Num ensaio que adota uma perspectiva comparada, mais do que cronológica, analisa o mar enquanto tema policromático, partindo da premissa que o literário é um conceito historicamente variável.
Assim, não se trata de abordar o tema da literatura e do mar numa perspectiva de catalogação ou cronológica, mas de privilegiar, do ponto de vista diacrónico e sincrónico, a partir de raízes místicas, espirituais e culturais. De forma original, o livro é organizado em capítulos associados a andamentos musicais. Assim, esta distinção permeia não só um extraordinário trabalho de investigação, mas também uma forma como o autor iluminou com rigor e sensibilidade o diálogo profundo entre o mar e a criação literária, o quanto esta deve ao mar enquanto inspiração, metáfora ou razão da vida. Ao terminar, resta mais uma vez felicitar vivamente os autores premiados pelo seu contributo com estas obras na afirmação da ciência e da cultura em Portugal e congratular-me também por, no decorrer da presente sessão, podermos contar com as suas intervenções, de que certamente tiraremos imenso benefício. Muito obrigado. Nos termos da Portaria número 29 de 2016, de 17 de fevereiro, do Ministério da Defesa Nacional, o Prémio Almirante Sarmento Rodrigues destina-se a impulsionar e a dinamizar a pesquisa, a investigação científica e o estudo da história das atividades marítimas e dos portugueses. Vai proceder-se à entrega do Prémio Almirante Sarmento Rodrigues 2025 à obra Poucos mas Bons, Portugal e a sua Marinha no Combate ao Tráfico de Escravos, 1835 a 1904, da autoria do académico Jorge Manuel Moreira Silva. Solicita-se a presença do autor, o Sr. Comandante Moreira Silva. O prémio será entregue pelo Sr. Dr. Manuel Sarmento Gomes Mota, representante da família Almirante Manuel Maria Sarmento Rodrigues. Vai dar-se início à apresentação da obra premiada Poucos mas Bons, Portugal e a sua Marinha no Combate ao Tráfico de Escravos, 1837 a 1904, pelo autor, o académico Moreira Silva. Sr. Almirante, solicito a autorização para fazer a apresentação da obra. Por favor. Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Representante da família Sarmento Rodrigues, Senhores Almirantes, Senhores Comandantes, distintos membros da Academia de Marinha, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Esta é a agenda do que eu, no tempo que foi atribuído, tenho para apresentar a obra que foi premiada. Procurarei ter o cuidado de não repetir a comunicação que foi feita aqui neste mesmo palco desta Academia há cerca de um ano, mas fazer apenas uma breve introdução sobre o conteúdo da obra, sem esmiuçar demasiado. Assim, começaremos por apresentar os objetivos deste trabalho, as fontes em que ele se baseou, a metodologia de trabalho, a respectiva estrutura. Depois apresentaremos uma breve sinopse, de modo a passar apenas em revista os conteúdos e, por fim, apresentaremos algumas conclusões. O objetivo deste trabalho, que se baseou na minha tese de doutoramento, é o de apresentar um estudo integrado da ação da Marinha de Guerra Portuguesa na repressão do tráfico de escravos. E porquê 1837 a 1904? 1837 porque foi a data das primeiras instruções do Ministro da Marinha ao Major-General da Armada para dar início à repressão do tráfico, e 1904 porque é a data da última ação dirigida contra o tráfico de escravos. Neste estudo é analisada a distribuição do esforço de fiscalização em todas as províncias ultramarinas portuguesas e a evolução desse esforço ao longo do tempo. Também com algum cuidado de apresentar uma comparação
com o poder naval nacional, a orientação do poder político e também os esforços desenvolvidos por outras potências. Naturalmente, a lista de fontes é bastante vasta. Eu apresento apenas algumas, aquelas que me pareceram mais significativas, começando logo por uma grande obra extraordinária que foi editada pelo Ministério da Marinha em 1889 e que se chama Memória acerca da extinção da escravidão e do tráfico da escravatura no território português. Portanto, eu diria que esta fonte é uma excelente base para um trabalho desta natureza. Naturalmente, fontes estrangeiras não encontrei muitas, isso implicaria ir justamente à fonte buscar essa informação. No entanto, encontrei aqui um trabalho que fala sobre o esforço da Royal Navy na repressão do tráfico de escravatura no Oceano Índico. E depois, naturalmente, temos também as coleções documentais, com destaque para o Arquivo Histórico da Academia de Marinha, que tem uma vasta profusão de documental sobre este assunto. O Arquivo Histórico Ultramarino também tem bastante documentação e alguma que foi possível encontrar no Arquivo Histórico Militar, nomeadamente o Arquivo Particular de Sá da Bandeira. Em termos de obras de referência, não podia faltar Os Três Séculos do Mar, do comandante Marques Esparteiro, e depois uma preciosa base de dados, que é a chamada Transatlantic Slave Trade Database, que está disponível online, o que facilita bastante, e que é um esforço desenvolvido pela Universidade de Emory, dos Estados Unidos, e que conta com contributos de vários especialistas, incluindo especialistas portugueses sobre o assunto. E também algumas obras de referência, naturalmente cada uma delas abordando aspectos particulares do combate ao tráfico de escravos, de que eu destaco aqui algumas obras de João Pedro Marques, do professor João Freire, nosso distinto camarada, e também uma obra de síntese sobre a ação da Royal Navy na repressão do tráfico de escravos. Em termos de metodologia do trabalho, procurei, acima de tudo, recorrer às fontes para colmatar as lacunas. Naturalmente, existe já alguma historiografia sobre o tráfico de escravos, mas com grandes espaços em branco foi preciso preencher. Naturalmente, também cruzando dados, não só entre várias fontes, mas também, sobretudo, nas bases de dados consultadas. E, mais do que os números, o importante aqui foi a evolução destas estatísticas, quer geograficamente, quer ao longo do tempo. E naturalmente também em termos de atores no tráfico transatlântico. Com tudo isto, procurou-se então fazer uma contextualização, de modo a apresentar uma narrativa coerente que fosse digerível por quem a ela acedesse. Este slide parece que não está acabado, ou que foi emendado, mas isto é propositado. Porque a estrutura da tese tinha três partes. Sendo que a primeira parte era uma parte enquadrante. Pretendia dar um enquadramento histórico, não só em termos políticos, sociais e estratégicos, mas também sobre o estado em que se encontrava a Marinha de Guerra ao longo do século XIX, que é o período que abarca sobretudo este estudo. Por limitações editoriais, essa primeira parte foi omitida, sendo que alguma informação foi depois distribuída pelas outras duas partes. E essas sim, aquelas que podem consultar nesta obra, sendo que a primeira parte fala, em geral, sobre a escravatura e o abolicionismo. Primeiro, a evolução da escravatura através dos tempos, depois centrando-se no processo abolicionista, quer do tráfico, quer da escravatura em si, e depois a reorientação do tráfico global com base nas primeiras medidas, não só abolicionistas, mas também repressivas. Depois, a segunda parte debruça-se especialmente sobre a resposta portuguesa, os esforços desenvolvidos por Portugal. Primeiro, uma descrição genérica sobre a ação portuguesa, depois, uma caracterização específica da ação da Marinha, que eu diria que é o mais importante neste trabalho, e depois, por fim, um balanço
em que se apresentam os resultados desse esforço e se perspectivam em relação a outros atores da cena internacional. Pronto, aqui uma breve sinopse dos conteúdos. Naturalmente isto é apenas um aperitivo, eu não tenciono estar aqui a esmiuçar demasiado, até para não estragar o prazer depois de quem quiser ler o livro. Apresento aqui uma breve evolução sobre os números do tráfico transatlântico. São números pesados. Nos cerca de 300, 400 anos que durou o tráfico transatlântico, foram traficados cerca de 12 milhões de seres humanos entre a África e as Américas. Portanto, isto são números objetivos, baseados em registros, e é uma responsabilidade histórica que Portugal partilha numa grande fatia. O tráfico luso-brasileiro é responsável por, eu diria, 40%, a metade destes números. É a história, há que assumi-lo, são factos. Da parte do combate ao tráfico, naturalmente, começamos por nos debruçar sobre o início das patrulhas que a Royal Navy desenvolveu na costa ocidental africana, a partir de 1808, e depois, a partir daí, em termos políticos, os acordos bilaterais que a Grã-Bretanha estabeleceu com outras potências, incluindo os Estados Unidos, a França e também Portugal, obviamente, sendo que depois, na década de 1830, aquela em que a Grã-Bretanha efetivamente aboliu a escravatura nos seus territórios, começou a haver então uma maior pressão sobre as potências esclavagistas que ainda persistiam, nomeadamente Portugal, Brasil e Espanha, sobretudo as colónias espanholas de Espanha. Debruçamos também sobre a reorientação do tráfico, como eu disse, a partir do momento em que as patrulhas britânicas iniciaram a sua ação na costa ocidental africana, e em que a corte portuguesa exilada no Brasil se comprometeu a limitar o tráfico para sul do Equador. Portanto, eu diria que o tráfico ficou então resumido ao hemisfério sul, sobretudo entre Angola e o Brasil, que era de onde passava a maior fatia deste tráfico. Sobre a ação portuguesa do combate ao tráfico, são analisadas aqui 4 fases. Primeira, aquela que eu designo por fase passiva, entre 1810 e 1836, em que Portugal se comprometeu genericamente com o seu aliado britânico a reprimir o tráfico de escravos, mas em que se ficou pelas intenções. Não houve qualquer ação desenvolvida, portanto, como o nome indica, foi uma fase completamente passiva. Entretanto, no final da Guerra Civil, com a ascensão do governo setembrista e sob a batuta da figura incontornável de Sá da Bandeira, foi então proibido o tráfico de escravos em todas as possessões portuguesas. E é então a partir daqui que começa essa repressão. Esta fase estende-se até ao final da década de 60 do século XIX, que é quando efetivamente este tráfico se dá por extinto. Entretanto, começaram outros tipos de tráfico, sobretudo no Oceano Índico, a começar pelo chamado comércio de trabalhadores livres, que era desenvolvido pela França, mas que não era mais do que tráfico de escravos encapotado, e em que Portugal se acabou por ver enredado e até num grande escândalo, que foi o caso da barca Charles et Georges, que ia sendo um casus belli com a França. Mas no Índico o que sobressai é o combate ao chamado tráfico Swahili, aquele que era conduzido pelos traficantes africanos de Omã e de Zanzibar, e que deu muito trabalho às autoridades portuguesas e também à nossa Marinha. Foi, aliás, o combate mais árduo, aquele que efetivamente envolveu combates e baixas. Sobre a ação da Marinha propriamente dita, é natural constatar que mais de 90% das ações antitráfico foram desenvolvidas pela Marinha, e não apenas pela esquadra. Também as autoridades marítimas e portuárias desenvolveram uma grande ação nesse campo. Essa ação foi feita pelo patrulhamento das zonas mais suspeitas
de serem efetuados embarques de escravos, nomeadamente nas baías, nas embocaduras dos rios, já que o oceano é bastante vasto, e naturalmente convinha sobretudo concentrar o esforço nos locais mais prováveis da ação dos traficantes. Quando essa ação era detectada, naturalmente era feita a abordagem e a vistoria. Na costa do Oceano Índico houve algumas ações de desembarque contra povoações controladas pelos traficantes. Como eu disse, foram aquelas em que foi encontrada a maior resistência armada e em que inclusivamente houve baixas mortais. Muito importante neste processo a recolha de informações. Portanto, como eu disse, o oceano é muito vasto e convinha dirigir o esforço para os pontos mais quentes desta ação. Também há que assinalar as operações conjuntas e combinadas, portanto, combinadas sobretudo com a Royal Navy e conjuntas com forças do Exército, que não só apoiaram alguns desembarques, mas sobretudo contribuíram para a ocupação do território e para o estrangulamento e secagem das redes traficantes em terra. Apresenta-se, que não podia deixar de ser, um estudo sobre a influência das tecnologias e do armamento, que não tem uma importância tão fundamental como à primeira vista poderia parecer. A noção que temos é que na segunda metade do século XIX, com maior investimento na esquadra e melhor armamento, melhor propulsão dos navios, teríamos mais resultados, mas a verdade é um bocadinho diferente desta. Não vou aqui também estar a esmiuçar muito. Sobre o fator humano, naturalmente o serviço em África era bastante penoso, pelas condições de insalubridade, doenças, clima, sendo que também, mais uma vez, só na segunda metade do século XIX começaram a surgir alguns incentivos em termos de aumento de vencimentos, gestão das carreiras e também o maior reconhecimento para quem efetuava este combate. Também aqui, mais uma vez, não há, como seria de esperar, uma relação causa e efeito. Acabamos depois por chegar à conclusão que isto também dependeu muito da competência dos oficiais envolvidos e também das suas convicções anti-esclavagistas. No final, para fazer o balanço, procurou-se então perspectivar a evolução dos números do tráfico nas posições portuguesas, quer em Angola, quer em Moçambique, e também compará-lo com o esforço naval que foi desenvolvido, de modo a procurar obter uma relação de causa e efeito entre a ação de fiscalização e a diminuição dos números do tráfico. Sendo que no Oceano Índico foi um pouco mais difícil fazer isso em relação ao tráfico Swahili, porque ao contrário dos traficantes ocidentais, os traficantes muçulmanos não eram muito pródigos a fazer registros das suas cargas e descargas. Portanto, o tráfico muçulmano baseia-se muito em estimativas, em cronística e também alguns relatos de comandantes britânicos que operavam na zona. Na comparação com outras potências, naturalmente sobressai o esforço britânico, sem dúvida, o maior de todos, e também o mais eficaz. Mas aqui há que ter em conta que Portugal foi globalmente a segunda potência que mais se empenhou no combate ao tráfico, um esforço que infelizmente não é tão reconhecido como devia, e em termos de esforço relativo em relação ao seu poder naval, foi a potência que maior esforço fez. Infelizmente não foi tão eficaz como a ação da Royal Navy, sendo que os britânicos tinham algumas vantagens, nomeadamente uma rede consular bastante eficaz, que lhes permitia ter um grande apoio em termos de informações, e também os acordos bilaterais que tinham com vários países. Enquanto os navios britânicos podiam dar-se ao luxo de fiscalizar navios de várias potências, Portugal só podia fazê-lo em reciprocidade com a Grã-Bretanha, e sendo que naturalmente os nossos navios não se atreviam a abordar navios britânicos, sendo que o recíproco já acontecia muitas vezes. Portanto, Portugal aqui também tinha um pouco as mãos atadas, e face às limitações que tinha,
o seu esforço acabou por ser notável e com resultados bastante apreciáveis. Portanto, naturalmente, em termos de conclusões, sendo que os leitores depois tirarão as suas próprias, mas dir-se-ia que Portugal foi uma nação esclavagista, verdade, mas também se empenhou fortemente no combate ao tráfico de escravos. Naturalmente, a pressão britânica também contribuiu para isso. Às vezes também precisamos de uma alfinetada para despertar. E nessa ação avulta naturalmente a ação da Marinha, que foi realmente o grande veículo desta política, muitas vezes à revelia e até contra a política de Lisboa e das autoridades coloniais. Portanto, o contributo português não foi irrelevante. Por fim, só queria deixar aqui alguns agradecimentos. Estas obras são sempre coletivas, como eu costumo dizer, e eu começava naturalmente por fazer uma pequena homenagem à memória do professor Francisco Contente Domingos, que foi realmente um grande mentor ao longo do doutoramento. O comandante Semedo Matos, que foi oficialmente o meu orientador de tese, e ao almirante David e Silva, que foi o co-orientador e acabou por ser quem me acompanhou mais proximamente. Também ao professor José Damião Rodrigues, que foi o coordenador de estudos, ao comandante Costa Canas, que foi o meu contacto académico na Marinha, também há alguns professores da Faculdade de Letras, professor Sérgio Campos de Matos, Eugénia Rodrigues, António Ventura, Teresa Nunes, Ana Filipa Roldão, que também deram grandes contributos no âmbito dos respectivos seminários. A doutora Maria Isabel Beato, do Arquivo Histórico da Marinha, a Major Cunha Roberto, do Arquivo Histórico Militar, e aos doutores Paulo Pacheco e Manuela Portugal, do Arquivo Histórico Ultramarino, ao meu editor, Manuel Fonseca, da editora Guerra e Paz, à Marinha, pela oportunidade de desenvolver estudos nesta área, pela qual tenho imenso gosto, naturalmente à família, camaradas e amigos, pelo incentivo que deram, e por fim, à Academia de Marinha, por este reconhecimento e pela honra que me dá de fazer parte das suas fileiras. E também, naturalmente, o Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Autoridade Marítima Nacional, pela honra de presidir esta sessão. Muito obrigado a todos. Vai proceder-se à entrega do Prémio Academia de Marinha 2025. O Prémio Academia de Marinha foi instituído pela Portaria número 237 de 2020, de 9 de outubro, do Ministério da Defesa Nacional e destina-se a incentivar e a dinamizar a pesquisa e a investigação científica no âmbito das atividades marítimas portuguesas e das artes, letras e ciências no que diz respeito ao mar e às atividades marítimas e, em particular, à história da Marinha e da ciência náutica e cartografia portuguesas. Em 2025, o prémio foi atribuído à obra A Literatura e o Mar, do académico Mário Carlos Fernandes Avelar. Solicita-se a presença do autor. O prémio será entregue por Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Jorge Nobre de Sousa. Vai dar-se início à apresentação da obra A Literatura e o Mar, pelo autor, o académico Mário Avelar. Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Sr. Almirante Nobre de Sousa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante Silva Carreira, Excelentíssimo Sr. Representante da família do patrono do prémio anteriormente atribuído, Srs. Almirantes, Excelência Reverendíssima Dom Alexandre Palma, Sr. Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Sr. Presidente da Academia Portuguesa da História,
senhores académicos, minhas senhoras e meus senhores, prezados amigos. A Literatura e o Mar é um livro algo insólito no âmbito da minha produção ensaística e, simultaneamente, um livro que há alguns anos pairava na minha mente, embora eu não o soubesse. E por isto mesmo eu quero agradecer esta distinção que me foi atribuída e que tanto me sensibiliza. Eu vou tentar esclarecer o que é que quis dizer com estas afirmações. Quando eu refiro produção ensaística, refiro-me apenas aos livros de que sou autor, não me refiro aos livros que fui co-editor ou editor, embora tenha neles colaborado. Relativamente à questão de ser um livro que há alguns anos pairava na minha mente, embora não soubesse, eu tentarei esclarecer um pouco mais adiante. Por que razão é então este um livro insólito? Insólito porque 10 livros de ensaios meus precederam A Literatura e o Mar, ensaios esses que, assumindo diferentes perfis, decorreram sempre da minha investigação, do meu trabalho enquanto docente universitário. 4 desses livros, América, Pátria dos Heróis, as Histórias da Literatura Americana, com o prefácio do saudoso professor Jorge Monteiro, Ekphrasis, o poeta no ateliê do artista e o nascimento de uma nação, nas origens da literatura americana, correspondem àquilo que a gramática cinematográfica designou o espaço fora de campo. Isto é, há algo que não é visível no enquadramento, que não é visível no plano, os sons, as melodias, as personagens, luminosidades, mas algo que está presente ainda que apenas pressentido, subentendido ou indiciado. Como sabemos, o cotidiano universitário atribui uma particular importância ao espaço fora de campo, ao exigir um número significativo de horas dedicadas ao estudo, à investigação, que, por vezes, apenas num breve lampejo, irrompe nas nossas aulas e que, após cumprirem a sua função, acabam por se diluir no tempo. Horas que são votadas ao esquecimento. Foram esses fragmentos de tempo que eu pretendi cristalizar naqueles livros, não como substituto de conteúdos, útil, portanto, para alunos menos empenhados, mas no sentido de conceber aquilo que outrora se designava sedenta, e que a cirurgia conceptual do léxico democrático passou a designar manual, também não foi isso. Aquilo que esses livros exibiram, sim, foi um plano de sequência, ainda a gramática cinematográfica, fílmica, de um pensamento em construção que eu pretendi preservar e partilhar. Uma vez mais, sob o signo da gramática fílmica, diria que o outro conjunto de 4 livros por mim escritos correspondem a zooms, a close-ups, à inquirição e identificação de rostos que marcaram o meu percurso académico. E foram eles, Sylvia Plath, O Rosto Oculto do Poeta, o essencial sobre William Shakespeare, o essencial sobre Walt Whitman, o essencial sobre Philip Roth. Estes registros de uma arqueologia, de uma imersão em identidades, não só me permitiram intensificar uma familiaridade com circunstâncias históricas, melodias, estratégias prosódicas e rostos, mas também a compreensão de aspectos que, apesar de emergirem em espaços que me eram próximos, como o caso de Newark, me concederam uma compreensão mais nítida da relação com a alteridade no tecido social americano. Uma relação que movimentos radicais e com evidentes carências culturais e educativas reduzem a hashtags de dicotomias verbalizadas com fel, ou como um dia disse o realizador francês Marc Godot, les barbares arrivent avec gourmandise. Ora, a compreensão dessa complexidade que reside no encontro com o outro devo à investigação, por exemplo, à investigação realizada para a escrita do essencial sobre Philip Roth. E ainda a compreensão de aspectos radicalmente inesperados, como, por exemplo, quando ao mergulhar em Shakespeare, no seu tempo, na sua obra, compreendi por que razão os clubes de futebol ingleses enchem estádios em todos os escalões, enquanto que a generalidade dos clubes portugueses da Primeira Liga deixa os estádios num vazio sepulcral. São estes também os inesperados segredos e as excêntricas virtudes das humanidades, das letras. Por fim, quando o corpúsculo começou a insinuar-se no horizonte, considerei que era meu dever regressar a investigações pretéritas, revisitando-as, reformulando-as, densificando-as, dando-lhe maior profundidade de campo, à luz de contributos conceptuais com os quais me fui cruzando nesta minha jornada. E assim nasceram Poesia e Artes Visuais, Confessionalismo e Ekphras e The Quiet Lure of Images, Essays on Film Studies, este já terminado, mas que, devido à necessidade de concluir a literatura e o mar, aguarda a derradeira revisão. Estes 3 grupos de livros evidenciam 2 traços comuns. Como referi há pouco, por um lado, todos eles decorrem da investigação exigida no meu trabalho e, por outro, são ancorados em impulsos epistemológicos dos quais que me são familiares.
Ora, a literatura e o mar não fluiu diretamente do meu trabalho. Não teve como ancoragem uma aula, um curso, um seminário, uma conferência. Ele surgiu desde logo devido ao amável convite do Sr. Almirante Vidal Abreu e do Conselho Académico por ele superiormente dirigido. Deveu-se à liberdade que me concedeu no delinear do perfil desta obra, no constante diálogo, nas sugestões que me foi fazendo, à medida que eu lhe ia enviando os capítulos que iam nascendo, e devo referi-lo ao igualmente generoso prefácio que acedeu a escrever e pelo qual estou profundamente grato. Fluiu assim de uma incursão na memória autobiográfica, onde me olhavam os livros com os quais me cruzei ao longo da vida. E não teve um rumo pré-delineado. Nele ecoou a resposta de Sócrates à pergunta colocada por Adimanto no terceiro livro da República sobre qual o caminho a seguir. E a resposta foi, ainda não sei ao certo, mas por onde a razão como uma brisa nos levar, é por aí que devemos ir. Fim de citação. Para onde me conduziu então a razão? Desde logo pelas veredas da memória, memory lane, como costumam dizer os ingleses. A Mnemosine, que Abivabur considerava dever iluminar a entrada para a sua biblioteca. Pelas veredas da memória, dizia, ao encontro daquilo que Henri Bergson chamou le moi d'en bas, que remonta à la surface. Ao encontro das remotas circunstâncias do tempo que me condicionaram e formaram, ao encontro desses faróis de lugares e rostos que me saciaram e iluminaram. Entre esses faróis surge a biblioteca, o que, por mais paradoxal que me pareça, me conduz a tempos mais remotos ainda, à história, à tradição monástica e, citando o Papa Bento XVI na intervenção que fez com o Mundo da Cultura no Colégio de Bernardin em 2008, na grande viragem cultural produzida pela migração dos povos e pelos novos ordenamentos estatais que se vinham formando, os mosteiros eram os lugares onde sobreviviam os tesouros da velha cultura e onde, a partir dos mesmos, se vinha formando gradualmente uma nova cultura. Fim de citação. Ora, onde sobreviviam os tesouros dessa velha cultura? Obviamente, na biblioteca do mosteiro. E o que pretendiam esses homens, eu volto a citar o Papa Bento, eles queriam fazer o essencial, empenhar-se por encontrar aquilo que vale e sempre permanece, encontrar a mesma vida. Mas isto supõe, precisamente, também a formação da razão, a erudição, baseado no qual o homem aprende a perceber, por entre as palavras, a palavra. Fim de citação. No espaço da casa, o mosteiro, um espaço formado de espaços, microcosmos com funções específicas, aromas próprios, geografias únicas, da pequena cela ao espaço comunitário da refeição, da cozinha à capela, passando pela biblioteca, é um duplo movimento que na vida monástica se delineia. O duplo movimento que falava Maurice Jean Lefebvre. Movimento centrípeto, daquilo que implica investigação da interioridade, na meditação e reflexão sobre o eu, e centrífugo, na expansão do eu, na abertura ao outro, à alteridade, ao mundo. Quando li pela primeira vez esta reflexão, de imediato se insinuaram na minha memória os diferentes espaços da casa de infância, das cores e fragrâncias das flores do jardim, à sala dos brinquedos, privilégio de ser filho único, de ser amado não pelos nossos méritos, mas apenas porque se é filho. Um lugar desempenhou um papel essencial neste solo protegido e solitário, a biblioteca paterna. Aí comecei a conhecer rostos que me acompanharam desde então. A capa de Moby Dick, na Biblioteca dos Rapazes, e a da Peregrinação, e a da Ilha do Tesouro, e a das 20.000 léguas submarinas, e a das Viagens de Gulliver, e a de Robinson Crusoe, e a das Aventuras de Hornblower e de Sandokan, e a da História Trágico-Marítima. Mais tarde juntar-se a dos Lusíadas, e alguns anos depois, a da Utopia, o primeiro livro que, jovem assistente estagiário, lecionei na Faculdade de Letras no ano letivo de 82 a 83. Uma presença criava relações de vizinhança e afinidade entre estes rostos. O mar. Se Dom Miguel de Unamuno tinha razão quando declarava que a memória é a base da personalidade individual, a minha memória coloca-me, portanto, desde a infância, contemplando o mar remotamente apoiado nos ombros de gigantes, como nesse distante século XII, bem lembrou o Bernard de Chartres, como os que escreveram aqueles livros e conceberam aqueles heróis. Admito que talvez partilhe com Jean Ferrat esta dificuldade de jamais me guérir de mon enfance. Questão taxonómica, portanto. Onde situo este livro? Não me compete a mim categorizá-lo, mas creio que não pecarei por falta de rigor se disser que ele se situa num espaço de confluência entre o ensaio, o registro confessional, a memória e a autobiografia intelectual. Deste modo, aquilo que nos meus outros livros significava impulso epistemológico radicado em atmosferas familiares, aqui convoca uma ontologia, um ethos
autorreflexivo moderno que Charles Taylor tão bem dissecou e que se distingue também desses livros de ensaios que o precederam, porque foi concebido ao sabor de uma brisa que persistia em conduzir nesta peregrinação pelo tempo. Ao sabor dessa ondulação, desse ondoyant, como a referiu Montaigne, esse mestre do confessionalismo secular, fui delineando um rumo para este livro, iluminado pelas cartas náuticas colhidas nas obras de outros gigantes, de T.S. Eliot a Arthur Fry, de George Steiner a Harold Bloom, de André Malraux a Frank Kermode, de Aby Warburg a Daniel Arras, de William Desmond a Charles Taylor, de Georges Didier Berman a William Rothman, de gerações de críticos de escaia do cinema a Freud, de Marx a Foucault, de Gianfranco Ravasi a Jean Clair. Nesta miscelânea de nomes vinculados a solos distintos, dos estudos literários à história da arte, dos estudos fílmicos à metafísica, que alguns menos atentos e eventualmente mais cínicos poderão considerar ser apenas um exercício de name dropping, reconheci e tomei como meus conceitos, categorias e diálogos que me nortearam na deambulação pelo espaço e pelo tempo que este livro é. Tradição, litotes, poesia metafísica, ágon, arquivo, tensões tectónicas, discurso, alteridade, speculum, analogia, migração de imagens, museu imaginário, metaxo, apropriações estéticas, detalhe, entre outros. Segui afinal o dictum do poeta norte-americano Walt Whitman: You shall listen to all sides and filter them from yourself. Na denegação da inevitabilidade dos rumos traçados pelos algoritmos e dos seus antecessores, os esquemas pré-concebidos, optei por esse ritmo ondoyant de que falava Montaigne e deixei-me levar pelas melodias, atmosferas, ritmos impostos pelos objetos que me interpelavam. Daí a eventual estranheza das designações que atribuí às secções dos capítulos, adagio, andante, moderato, allegro e outros. Com efeito, também eles refletem essa ondulação intelectual, essa imersão em atmosferas que decorrem das obras que ia revisitando, esses espaços entre imagens, como referiu Ezra Pound num ensaio sobre a harmonia musical, onde defendia que todas as artes deviam aspirar à condição da música. Música, palavra, ritmo interior, sintaxe, eis as modulações de um registro ontológico escrito ao sabor da navegação. Talvez seja então chegado o momento de começar a regressar a uma afirmação algo bizarra feita há pouco, um livro que eu tinha em mente, embora não o soubesse. Ora, esta constatação decorre do crepúsculo que igualmente referi. Alguns entre nós podem ter sentido já a necessidade de introduzir uma certa ordem nas veredas selvagens da memória, revisitando objetos familiares que se diluíram até se tornarem presenças algo fantasmáticas, as anotações feitas em livros, por exemplo. Foi assim que assumi a ousadia de fazer incursões em solos cientificamente estranhos. É óbvio, por exemplo, que não sou um classicista, mas acompanhei Ulisses nas suas deambulações marítimas, mesmo sem deixar de pensar nas arritmias que poderia provocar ao professor José Pedro Serra, o que me levou a revisitar livros cujos rostos remontam à tal biblioteca da juventude, como a História Trágico-Marítima. Não há edições mais recentes? Claro que sim, mas ao reler as páginas amarelecidas da minha edição, ao ver os traços feitos a lápis junto a certos espaços, os comentários adolescentes nas margens igualmente escritos a lápis, com uma letra minúscula, tão minúscula que por vezes só com a ajuda de uma lupa consegui identificar, enquanto outros se haviam já diluído, insinuando-se apenas como fantasmas da escrita. Ao mergulhar na memória remota, portanto, senti o poder afetivo da palavra. Revi outros rostos, conversas, que a linearidade do tempo havia remetido ao esquecimento. Algo de idêntico se passou com os Lusíadas. Qual foi a edição que eu utilizei? Cometi a heresia suprema de preferir ir ao encontro dos fantasmas da minha escrita, da escrita de adolescente, e por isso mesmo recorri à edição que usei no liceu. Pois era ali que a dimensão confessional espreitava. Logo no início, acompanhando as primeiras palavras da epopeia, as armas e os barões, diluída, quase imperceptível, lá estava. Em dia, diz. Confirmada a lápis com 2 breves traços, um apontando para as armas, outro para os barões. Com estas palavras insinuava-se algo que a linearidade temporal me impedia de revisitar, a atmosfera de uma sala no liceu. Um livro de revisitação de fantasmas, portanto, da escrita, das notas, dos sublinhados. No início de Moby Dick, Ismael, o narrador, refere que prefere navegar como marinheiro, não como passageiro, pois só àquele está reservado o prazer de viver a funda viagem e ainda por cima ser pago por isso. Enquanto que o outro, o passageiro, se limita a ser um espectador e ainda por cima tem que pagar a viagem. Ora, eu neste livro assumi por vezes o estatuto de passageiro-espectador, como quando abordei os tais solos em que não me movia cientificamente.
E a miúdo de marinheiro, chegando a almirante até, perdoai-me a ubris, em alguns breves momentos, como quando olhei as narrativas sobre o mar, apoiado nos ombros de um gigante, Herman Melville, que outrora me interpelara através da biblioteca dos rapazes. Delineei assim um rumo que sempre sobre o signo do mar me levou a navegar pelo tempo, ancorado nas incursões espirituais dos textos sagrados e na consagração da palavra, até instantes mais próximos, pós-modernos, dir-se-á, em que a narrativa vampiriza a narrativa no reconhecimento da fragilidade da palavra na sua subtileza viva e vital. Por que razão esta opção é heterodoxa? Porque na polifonia de géneros e de textos não reconhecidos como canónicos, por mim revisitados, da clássica epopeia ao breve texto poético, da relação à crónica, do romance à narrativa de viagens, evidencia-se sempre uma mestria na sintaxe, na clareza de pensamento, na escolha da palavra certa, na densidade lexical e também na convocação de outras vozes que dão profundidade de campo ao discurso, exigindo a atenção por parte de quem lê ou escuta e ainda a paciência e a humildade, porque todo o encontro através da palavra implica uma alteridade, como escreveu o filósofo Roger Polderrones numa das suas crónicas semanais no Le Monde. Todos nós conhecemos evidências como, eu cito, vivemos tempos de mudança, ignoramos o que o futuro nos reserva, estes são tempos de grande ansiedade. Ou, como dizia um político italiano, o velho mundo já lá vai, o novo mundo tarda a chegar e nós vivemos num chiaroscuro povoado de fantasmas. Mundos, tempos de transição sob a ameaça de um novo fantasma, a inteligência artificial ou a imprevisibilidade política. Permiti, porém, que situe estas situações. Encontrei a primeira, vivemos tempos de mudança, ignoramos o que o futuro nos reserva, num jornal inglês publicado há cerca de 200 anos. Ou seja, quando a Revolução Industrial emergia apenas e a era vitoriana se avizinhava. A segunda, a do político italiano, foi formulada há cerca de 100 anos. Perante um eventual pessimismo apocalíptico, e muitas vezes que nos assola e faz pensar naqueles versos da Carta aos meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya, de Jorge de Sena, não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. Ora, perante esse eventual pessimismo, recordo que um poeta forte outrora escreveu: todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Verdade se diga que ele acrescentou, continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Mas ficamos pela citação truncada, porque mais otimista e por isso mesmo adequada ao momento de júbilo. É neste chiaroscuro e num presente onde predomina a verbalização de banalidades pretensamente analíticas, supostamente iniciadoras de uma verdade, que este livro medita sobre as virtudes de um sábio uso da palavra, porque é nessa sabedoria que se insinua o pensamento. A anorexia vocabular e como tal semântica, as vozes reduzidas, confinadas a um léxico pobre e a catalogações ínfimas de adjetivos, a pobreza sintática, a reprodução de clichês, de monólogos de pseudo-evidências centradas em persuasões de pobres de espírito, estão entre nós. Foram, aliás, demolidas, apesar de tudo, em ensaios, por exemplo, como o de Gérald Bronner, que designou apocalipse cognitivo este tempo que vivemos. É nele que habitam os monstros do chiaroscuro deste nosso presente. E é por isso que eu me lembro de umas frases, de uns versos de um poeta americano, Frank O'Hara, em determinada altura escreveu: Mothers of America, let your children go to the movies. E apetece-me fazer uma paráfrase e dizer: mães de Portugal, mães europeia, deixem os vossos filhos ver Ivan o Terrível ou ler os Irmãos Karamazov antes de serem dominados pela logorreia ao falarem sobre a Rússia. Deixem os vossos filhos ir para letras, porque elas não são tretas, porque elas permitem desvendar as névoas deste mundo onde especialistas, cotidianamente, comentadores, aliás, reproduzem banalidades diferentes em tudo das realidades. Especialistas que são como aquela personagem de Romeu e Julieta, que falam e não dizem nada. Elas permitem-vos, as letras, não esta gente, permitem-vos conhecer a história, a memória, as virtudes e os erros dos que nos antecederam e assim terem uma percepção mais nítida do real. O que me conduz de novo a este meu livro. Obra e as circunstâncias geográficas fizeram do mar algo de endógeno, de íntimo a cada um de nós. Crescemos no encontro com rostos que fizeram dessa presença um radical diálogo com a alteridade, com solos exóticos, através de rotas repletas de monstros, e delineámos as nossas identidades na leitura de obras maiores que sobre esses solos foram escritas, da história de Castanheda às de Correia e Barros, da peregrinação aos Lusíadas, do sentimento ocidental à ode marítima, da mensagem à cidade de Ulisses. E, todavia, eles não se confinaram à nossa memória coletiva, foram reconhecidos por outros noutras paragens, tanto no domínio ficcional como no histórico. Talvez uma dessas presenças mais reconhecidas seja Rafael Itloudeu, o narrador da utopia e emblema das navegações que alcançaram lugares onde uma nova idade do ouro predominava.
Num contraponto disfórico, como os piratas, esses imaginários de alteridades que exerciam o seu poder em vastos segmentos dos mares e que por seu turno elegiam outras alteridades, surge o português, lugar-tenente de Sandokan, e Anes de Gomera, que na tradução pretérita designara Gastão de Sequeira. Esta é, todavia, uma figuração de um aristocrata natural, de um homem eticamente virtuoso. Uma figuração radicalmente oposta e emerge numa obra, A Vida, Aventuras, Piratarias, do famoso Capitão Singleton, de Daniel Defoe. Aí o narrador protagonista esclarece que, com os portugueses aprendeu, e eu cito e peço desculpa, a ser um ladrão descarado e um mau marinheiro. E penso que posso dizer que eles são os melhores mestres de qualquer nação do mundo para ensinar estas duas coisas. Fim de citação. Será, no entanto, com Herman Melville que a presença do imaginário português se eleva a níveis singulares, tanto no plano histórico, através das referências a Vasco da Gama e a Camões, como no estritamente literário, com as evocações dos Lusíadas. Recordo que em 1844, ainda jovem, portanto, quando ele servia na fragata United States, Melville conheceu esta epopeia através do comandante Jack Chase, obra que este recitava em português aos seus camaradas. De referir ainda à convocação de espaços e motivos como aquela que surge em Homeros, a epopeia escrita no início da última década do século passado por Derek Walcott, escritor originário de Santa Lucia, outrora colónia britânica nas Caraíbas e Prémio Nobel da Literatura em 1992. Escreve ele no início do capítulo 35, com o qual abre o quinto livro. Eu peço desculpa por esta citação, mas de facto acho que ela é particularmente interessante pela representação literária deste espaço que é o Espaço de Lisboa e que é francamente inesperado neste contexto. Traduzi eu para português. Atravessei o meu meridiano, terraços de ferrugem, oliveiras, as formas cinzentas de um porto. Então, de uma esquina de paralelepípedos desse povoado enlameado, fundado por Ulisses, andorinhões lançados dos peitoris dos ninhos de Ulicibona, seus gritos modulados para Lisboa, à medida que o Mediterrâneo envelhecia no alvo Atlântico, seu voo em sentido contrário, repetindo o X de uma ampulheta, cada gorjeia um éon, do qual um horizonte subia num vaso virado para cima. Um relógio de igreja girava ao invés do ponteiro. Vielas como tartarugas que rastejavam do mar, não em direção a ele, para se estabelecerem no pátio sob as azeitonas, e uma brisa virou as folhas para mostrar seu metal prateado. Lisboa, a cidade de Ulisses, como assim a designou o tio Lindo da geração. Aproximo-me assim do esclarecimento da afirmação feita no início destas breves palavras, o livro que eu tinha em mente, embora não o soubesse. Aproximo-me apenas, pois ainda são necessários alguns apontamentos. Referi que decidi escrever 2 livros de ensaios quando o crepúsculo se insinuava no horizonte e considerei ser meu dever ampliar e densificar o meu pensamento sobre 2 vertentes de investigação que me acompanharam ao longo da vida. A relação entre a palavra e a imagem e os estudos fílmicos, as quais eram transversais a uma outra vertente nuclear não mencionada, os estudos americanos. Esta decisão ecoava algo que o pensador oitocentista americano Ralph Waldo Emerson proclamara no seu ensaio The American Scholar. Each age must write its own books, or rather, each generation for the next succeeding. Não reclamando o estatuto de Hermes, isto é, de mensageiro geracional, nem muito menos de representante da minha geração, considerei que havia um dever moral, como disse há pouco, de preservar o testemunho de um ethos, de um fragmento de tempo inevitavelmente transitório. Não raro somos confrontados com discursos que vivem na ilusão de que o seu presente e o seu efêmero ethos correspondem a uma verdade que substitui as trevas, as eventuais trevas precedentes. Refiro-me à superioridade moral dos discursos do ressentimento, que é apenas a superioridade moral dos pobres de espírito, dos bárbaros glutões há pouco evocados. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade, é tudo vaidade. Assim proclama a sabedoria do Eclesiastes, mas eu não pretendo ir por aí, particularmente porque levo muito a sério a asserção de Schopenhauer, segundo o qual só aos 70 anos se consegue compreender os versos iniciais do Eclesiastes. Espero por isso que daqui a umas semanas, ao acordar de manhã, surpresa das surpresas, constate que finalmente compreendi aqueles versos. Serei, enfim, como aquele autorretrato no sábio quadro de Tiziano, a Alegoria da Prudência, onde um velho de perfil, acompanhado por um lobo, olha ao futuro. Tal não me impede, porém, de, com a ajuda do roteiro dos navegantes de Gianfranco Ravasi, ter compreendido a melancolia final de Eclesiastes. Diz ele, Ravasi, grande sabedoria, grande tormento, quem mais sabe, mais sofre. Algo inevitável perante a linearidade do tempo. Dir-se-á. Roteiro dos Navegantes, curioso. Era um bom título para a literatura e o mar, embora fosse um plágio descarado. Subjacente a esta navegação está a luta com o tempo.
Gigantes do Renascimento, lúcidos face à linearidade do tempo e à fugacidade da existência, a ele se referiam de uma forma radicalmente disfórica e todavia sábia. Para Camões, cito, o tempo acaba o ano, o mês, a hora. O tempo, a força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo de si chora. Shakespeare é particularmente intenso no diagnóstico. Devouring time, blunt thou the lion's paws, and make the earth devour her own sweet brood. Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws, and burn the long-lived phoenix in her blood. Outro gigante, Cervantes, através da voz do narrador das aventuras do Cavaleiro Triste Figura, admite uma espécie de síntese entre Camões e Shakespeare no início da segunda parte de Dom Quixote que o tempo rouba e devora. E foi deste modo, sobre a consciência desta transitoriedade, que pretendi cristalizar no tempo memórias de encontros, de rostos, de regressos, de iluminações, de sofisticações, porque não, que me permitiram desvendar a emoção requintada que falava Cavafis, eventualmente a sabedoria, e também esse very strong moral principle que impedia Ismael de deitar por terra os chapéus daqueles com quem se cruzava na rua. E assim escrever este livro intitulado A Literatura e o Mar. Através dele pretendia, afinal, delinear uma viagem onde ecoava o paraíso de Dante, avançar para a eternidade a partir do tempo, para essa luz eterna que só em si tem sede. Permiti que conclua com um apontamento sobre 3 faróis, 3 focos de luz que me têm saciado nestas peregrinações pelas veredas do tempo. Em primeiro lugar, algo de recorrente nestas palavras, a biblioteca, aquela que foi inicialmente concebida pelo meu pai, essa luz que herdei e ampliei e que ajuda agora a sedimentar outras bibliotecas, as dos meus filhos. Em segundo lugar, esse constante e a miúdo imperceptível foco de luz cuja essência Edith Stein tentou identificar nos seus versos. E eu cito: "Quem és tu, suave luz que me sacias e que me iluminas as trevas do meu coração? Guias-me como a mão de uma mãe, e se me soltasses, não poderia dar nem mais um passo. Longe de ti, naufragaria no abismo do nada, de onde me retiraste para me criar para a luz. Tu, mais próximo de mim que eu próprio, mais íntimo que as profundezas da minha alma, e todavia, tão incompreensível e inefável para além de todo o nome." E por fim, a terceira referência ao meu porto de abrigo, o meu porto seguro, a Ana Paula e os nossos filhos. Eles têm sido essa suave luz de que fala William Carlos Williams no poema To Mark Anthony in Heaven, um poema, aliás, que o Mário leu quando há uns meses nos despedimos de um amigo. Eles são, e eu cito, "This quiet morning light reflected. How many times, from grass and trees and clouds, enters my north room, shadowing the walls, with grass and clouds and trees. Anthony, trees and grass and clouds." Muito obrigado. Com a autorização de Sua Excelência, o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene.